Vamos estudar a palavra um pouquinho. Depois a gente vai louvar ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos 2, 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidades, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Diga, louvando a Deus. Viu? Não faltou perseverar na doutrina, não faltou comunhão, não faltou partir do pão, não faltou oração, não faltou temor. Todos estavam juntos, muitos milagres aconteciam. E ele fecha dizendo: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar ao Senhor, vamos? Senhor Jesus Cristo, Tu és a razão do nosso culto aqui, Senhor. O Senhor é o motivo de estarmos aqui reunidos. Se não fosse o Senhor, uns estariam na boate, outros estariam num campo de futebol, outros estariam na pracinha, outros estariam dentro de casa vendo novela. Mas por causa do Senhor, nós nos juntamos aqui para oferecer ao Senhor o que lhe é devido, o melhor das nossas vidas, um culto santo, com louvores, com dedicatórias exclusiva para um Deus que merece tudo de bom. Obrigado, Senhor, por podermos nos unirmos juntos para ouvir o Senhor, para receber do Senhor as informações, para vivermos este finalzinho de semana em triunfo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e os eleitos de Deus digam amém. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. A Deus. Vou usar isso aqui. Filhinhos de Deus, igreja de papai, mais uma vez nós voltamos a insistir dentro do assunto do respeito a Deus, da reverência por Deus, porque eu acredito, segundo o que eu acabo de examinar e ler com a igreja original, porque se você não sabe, tudo no mundo tem falsificação. Quem sabe disso? Produtos piratas. Então, você também não pense que a igreja também não existe, a igreja pirata.
Ou seja, o que é a igreja pirata? A igreja pirata não é a igreja de Cristo, ela é a igreja do bispo, ela é a igreja do apóstolo, ela é a igreja da missionária, ela é a igreja do reverendo. Então, por ela não ser a igreja de Cristo, ela não precisa seguir o padrão da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela tem um padrão. Se você percebeu ali do 42, põe lá, querida, diz que essa igreja que é de Cristo, diz que ela tinha perseverança, ou seja, era uma igreja persistente, ou seja, eram pessoas que não desistiam, eram pessoas que insistiam, eram pessoas obstinadas, eram pessoas de caráter firme, tinha firmeza. Então, você vê aqui atributos da igreja original. Primeiro, eles perseveravam em alguma coisa. Diz que eles perseveravam numa coisa que eles chamam de doutrina. Diga-se, doutrina. E essa doutrina, ela não era doutrina do Buda, doutrina de Allan Kardec, não era doutrina do João de Deus, mas era a doutrina de quem? Dos apóstolos de Cristo. E diz também que esta igreja original, quando você pensar em igreja, pense na original e pense na igreja que não é original, que é uma cópia fajuta, nem é bem parecida, é bem diferente. Mas quando alguém está na escuridão, quando está com tudo apagado, você não sabe, se essa luz estivesse toda apagada, nós não saberíamos que cor é a cadeira. Então, quando a luz acende, você sabe. Então, quando alguém está na escuridão, não consegue discernir a igreja de Cristo e a igreja do homem. Isto você tem que ter na tua mente, que a igreja de Cristo funciona de uma maneira, ela tem uma base. A base é a palavra de Deus. Diga, é a palavra de Deus. Não, mas Deus falou comigo para me fazer uma corrente. Deus falou comigo, você escuta isso direto? Quem? Escuta ou não escuta? Deus falou comigo que esta semana é a de Daniel, e a outra é de Rafael, essa depois é do Moroni, e essa depois a gente vamos rodear, e depois a gente vai beber o óleo, depois a gente vai passar água, depois a gente vai tocar na arca, depois a gente vai comprar a moeda da sorte, Irmão, isto não é a igreja de Cristo. Definitivamente, a igreja de Cristo, ela tem um modelo. Primeiro, perseverava, eles tinham uma doutrina, diga, doutrina. Doutrina não é costume de homens. Doutrina é a sã, quando fala de doutrina, ele está referindo-se à sã doutrina, ou seja, a doutrina de Cristo. Não é a doutrina, aqui na minha igreja, aqui a mulher senta do lado direito e o homem senta do lado esquerdo. Aqui na minha igreja a mulher não corta o cabelo e o homem também não pode ter bigode. Aqui na minha igreja ninguém bota bermuda. Então essa não é de Cristo. A igreja de Cristo ele não ensina isto, não fala sobre isto. Então diz que quando você pensar em doutrina, não pense em costumes, porque infelizmente a igreja a que não é original, ela acredita que costumes é a doutrina de Cristo. Costume é costume e doutrina de Cristo é a doutrina de Cristo. Então diz que ela tinha um fundamento nos apóstolos. E diz que havia nela, ontem eu falei na live, quem ouviu a live ontem? Eu falei ontem sobre comunhão. Falei que na igreja de Cristo há comunhão. A prova. E eu disse, você sabe quem gosta de comunhão? Quem gosta de congregar. Quem gosta de congregar, gosta de comunhão. Porque se você não gosta de congregar, você não gosta de comunhão, de ter comunhão. Tem gente que diz que é de Deus, mas prefere estar num boteco, prefere estar numa esquina, conversando, fiado, prefere estar na companhia de ímpio, jogando conversa fora, rindo, dando gargalhada, e depois quando vem os dias maus, corre para o abrigo de Deus. Então diz comunhão, depois diz que essa igreja, ela tinha, a verdadeira, né? Partia o pão, e diz que essa igreja era uma igreja de oração.
Então você vê o apóstolo Paulo sempre andando pelas cidades, e ele sempre buscava um lugar para oração. Não sei se você já leu aí na Bíblia, Paulo várias vezes chegou, achamos um lugar de oração, chegamos ali, nos prostramos na praia e oramos. Então esta era o costume da igreja de Cristo, que deveria ser até o dia de hoje. Mas já que hoje nós vamos cantar daqui a pouquinho muitos louvores para o Senhor, eu quero que você vá lá no 47, irmã querida. 47 é o versículo. Louvando a Deus. Então, além de perseverar, além de ter comunhão, além de partir o pão, além de ter oração, além de haver temor, além de estar juntos, além de dividir a sua propriedade, ajudar os pobres, ajudar os mais necessitados, além de estarem congregando diariamente e perseveravam, partiam o pão em casa, tinham alegria. Além de tudo isto, essa igreja se dedicava a uma coisa chamada louvando a Deus. Diga assim, louvando a Deus. Então tem gente que procura só momentos que tudo está bom para louvar a Deus. Tudo está bom? Então vamos louvar a Deus. Vou lá, estou feliz, vou lá louvar a Deus. Tudo não está bom? Não vou louvar a Deus. Então eu separei aqui algumas palavras sobre o louvor. Uma que eu já repito muitas vezes é o Atos 16, 25. Atos 16, 25. Atos 16, 25. A história é Paulo preso com Silas, depois de ter apanhado, depois de ter sido jogado numa prisão. Diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então isto me chama a atenção, porque Paulo aqui não foge do modelo da igreja. Ele entende que o modelo, a base da igreja é a igreja de Atos 2. Então Paulo não foge. Então uma igreja que mediante lutas, mediante dificuldade, ela também louva a Deus, canta. Diz que eles cantavam louvores a Deus, e diz que os demais que estavam presos faziam o quê? O que eles faziam? Está prestando atenção, irmão? Ou está olhando para o irmão que está tossindo? Presta atenção no pastor. Então, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então há pessoas que preferem ficar escutando os outros louvarem a Deus, porque estão com problemas, estão angustiados, estão com briguinha com o marido, com a esposa, estão com briguinha com o vizinho, está desempregado, faltou dinheiro. Então aqui o caso, eles estavam presos. Então Paulo e Silas, por ser a igreja, saber como é que se posiciona a igreja, então a igreja cantava, a igreja louvava. E os outros, pastor, que estavam passando o mesmo problema, que estavam presos, os outros ficavam escutavam. Por que eles ficavam escutando? Porque eles estavam presos, não havia motivo para cantar. Pergunta para quem cria passarinho, se você vê motivo no passarinho para ele cantar. Ele está preso, mesmo assim ele está cantando. Só o homem que quando está preso a uma situação, está preso a uma dívida, está preso a uma confusão, ele abandona o cântico a Deus. Ele abandona, porque ele fica martelando aquilo na cabeça dele. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. Então ele esquece que é neste momento que você vai mostrar: eu sou a igreja original. Eu sou crente original, não sou crente falso, que só sabe dizer glória a Deus quando tudo está bem. Eu sei dizer glória a Deus quando tudo me parece horrível, porque quando tudo me parece horrível para mim, para Deus está tudo sob o controle de Deus.
Então, você vai ver isto, essa posição aqui, no profeta chamado Abacuque. Abacuque 3,17. Na minha Bíblia está na página 1220. Na minha Bíblia, tá? Abacuque. Diz assim, depois de Naum, capítulo 3, versos 17 e versos 18. Olha o que ele disse aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, está falando de necessidade de comida, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, isso aconteceu com Jó, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais, ainda que nos currais não haja gado, olha o que ele está descrevendo. Ele está descrevendo lutas, miséria, fome, está descrevendo ali um colapso na vida. Mas olha a posição do homem de Deus, da mulher de Deus. Aí você vai se ver aqui, ou você não vai se ver aqui. Você vai olhar para essa conduta, você vai falar, eu estou fora. Eu estou fora. Eu estou dentro. Olha aqui. Todavia, mesmo que tudo isto esteja acontecendo, lembra de Paulo e Silas? Todavia, eu me alegro nas contas que já está paga. É isto, irmão? Ele se alegra em quem? E exulto no Deus da minha salvação. Então a alegria nossa tem que ser o Senhor. O que Ele reservou para nós num futuro que está logo ali. Diga, o futuro dos cristãos está logo ali. Está logo ali. Então você viu Paulo e Silas e os outros olhando. Você vê uma expressão do profeta Abacuque dizendo, miséria, fome, pobreza, não tem isto, não tem aquilo, mas todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aí você vê o nosso irmão Davi no Salmo 34, Salmos 34, versículo de número 1, Salmos 34, 1. Bendirei o Senhor. Vamos, igreja. Bendirei o Senhor em o quê? Bendirei o Senhor quando? O seu louvor sempre estará. O seu louvor estará sempre aonde? Glória a Deus. Então, Davi está dizendo, eu vou bendizer ao meu Senhor, só quando eu terminar o mês, minhas contas estiver toda paga, eu vou dizer, graças a Deus. Vai passar a vida toda assim, com problemas, com dificuldades, nunca vai ter ampla suficiência. Por isso que Paulo fala, ações de graça, ou seja, agradeça antes da chegada da bênção. Já vai agradecendo porque ela já chegou. Você já é um abençoado. Ela já chegou. Ela já chegou. Então, Lucas 24, 50 e 53, Jesus dando instruções. Lucas 24,
24, 50 ao 53. Então, quando Jesus já estava se despedindo dos apóstolos, já tinha ressuscitado, morreu e ressuscitou e apareceu para os apóstolos, e aconteceu isto aqui. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam, quando, irmãos? Sempre aonde, irmãos? Fazendo o que, irmãos? Falando da novela, o capítulo que o outro perdeu, né? Falando do resultado do jogo que o outro não viu, né? Marcando um passeio, né? Não. Estavam sempre no templo, fazendo o quê? Irmãos, esta é a igreja original. E a outra é falsa. A outra é aquela que Jesus vai falar assim: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, malditos, os que praticais a iniquidade. Esta é a falsa. A verdadeira, ele vai falar assim: venha, bendito de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo para vocês. Então existe duas igrejas aqui nesta terra. A igreja que não tem momento para louvar. Eu não tenho nenhuma, pastor, sinceramente, eu não tenho nenhuma vontade de louvar. Carnal é assim mesmo. Carnal nunca tem vontade de louvar. Mas carnal tem vontade de jogar no bicho. Carnal tem vontade de jogar na loteria para ver se fica rico. Carnal tem vontade de ganhar na rifa. Carnal tem vontade de ser o primeiro lugar em tudo. O carnal tem vontade de pagar todas as contas antes do vencimento. Esse é o carnal. Esse é o carnal. Aí sim ele vai louvar o Senhor. Fora disso, ele não tem esse espírito de louvar a Deus, sabe, de gratidão a Deus. Poderíamos já terminar, mas ainda falta um pouquinho. Atos 3, 8. Atos 3, 8. Aqui é a história de a cura de um aleijado. Olha lá. Diz que esse homem foi curado, recebeu um milagre. Olha o que aconteceu com este homem. Deu um salto, se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles quem? Pedro e João. É a passagem de Pedro e João que ia para o lugar de oração, encontrou esse coxo na porta do templo chamado Formosa, e diz que Pedro e João falou: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho um Deus que cura tudo, eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que é maravilhoso, eu tenho um Deus que é generoso, você quer? Foi isso que ele perguntou para ele: você quer? Ele falou: eu quero. Então diz que ele deu um salto, se pôs em pé e passou a andar. Aí ele falou: agora que eu estou andando, eu vou para a praia, porque quanto tempo que eu queria ir na praia, nunca mais fui à praia. Não, agora que eu estou andando, eu vou ver o jogo, vou lá no Maracanã, porque agora eu estou andando, né? É assim que as pessoas fazem, sabia, irmão? Muita gente já veio aqui e saiu daqui curado, milagrosamente, mas nunca mais apareceu, porque foi usufruir da cura para viver na carne. Jesus falou assim: ó, vai, você já está curado, mas não erre mais, para que não aconteça coisa pior. Esse homem aqui entendeu que ele nasceu para louvar a Deus. Então quando nós entendemos que nós nascemos para louvar a Deus, aqui, ó, deu um salto, se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pastor, ali está vendo, ele foi curado, foi louvar, mas ele poderia ter tomado a atitude que muita gente faz.
Cadê aquela irmã que caía endemoniada toda vez que entrava naquela igreja? Cadê ela? Está em casa, engordando. Cadê aquele outra família que o marido era um mão de vaca, um avarento, começou a soltar a mão, sabe, e se largou, foi curado e se largou, está tomando cerveja? Eu te digo, abençoados, a porta é estreita, o caminho é apertado, são poucos que vão entrar por esse caminho, irmãos. Eu não estou aqui para pregar, eu estou aqui para pregar para o mundo, mas eu sei que não é o mundo todo que vai ser salvo, só as ovelhas, elas já são salvas, eu só tenho que avisar para elas que elas já são salvas, e quando elas têm o conhecimento que elas já são salvas, elas seguem o pastor, não é o pastor Pedro Inácio, é o pastor Jesus, que conduz as ovelhas pela sua palavra. Então diz que ele deu um salto, se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, e saltando, e louvando a Deus. Então daqui a pouco você vai cantar louvores ao Senhor, não importa o que você está passando, Deus merece, Ele merece. O nosso irmão Paulo, em Efésios 5,19, olha a palavra, irmão, olha o espetáculo da palavra. 5,19, e falando entre vós com salmos, olha o papo do crente. Qual é o papo do crente? Qual é o papo do crente, irmão? Salmos. Mas você não vê aí, a igreja original, o papo é esse. Agora a igreja pirata é outro papo. É outro. Não, você viu aquelas mulherzinhas, ou você viu a saia da outra, e você viu aquele cara gostosão. Olha, esse é o papo da outra igreja, não é a igreja de Cristo, é a outra igreja. Falando entre vós com salmos, olha a igreja original, entoando e louvando, de quê? Lá dentro, está aqui, meu louvor está aqui dentro de mim, eu sou grato a Deus. Eu gostaria de ter um monte de coisas, irmãos, que eu ainda não tenho, mas não é por isso que eu vou fechar minha cara para Deus, não é por isso que eu vou deixar de louvar a Deus, porque eu ainda não tenho o que eu acho que eu tenho que ter. O que eu tenho já está muito bom. Diga, o que eu tenho já está muito bom. Você está vivo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, diga hinos, você sabe que é hinos? Não é Nossa Senhora me dê a mão, não, isso não é hinos. Pai meu, não, é bonito lá para o Júnior Fábio, mas para nós não é hino. Então diz, com hinos, cânticos, que tipo de cânticos? Espirituais, pastor, um funkzinho, pastor, uma festinha, depois de acaba tudo, sabe, vai lá para aquele salão, sai da igreja, vai para o salão, pastor, bota o globo para girar, pastor, e puxa, estica, e a turma da Xuxa, meu Deus, e tem lá, e tem, você foi um não sei o que caiu do céu, a minha forte grande foi você cair do céu, Satanás que caiu do céu, e está todos os crentes cantando. A minha sorte grande foi você cair do céu. Quem caiu do céu foi o diabo, irmão. E as pessoas estão cantando isto nas festinhas. Os crentes estão se deliciando com o diabo. E o diabo fica, ei, que delícia. Eles estão me louvando. E depois dizem que vão louvar o Senhor de quê? De quê? Difícil, irmão. É difícil. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Tem que ter um coração puro, irmão. Não adianta a gente ficar botando boca na água podre, água limpa, água podre, água limpa. Você é de Deus, irmão. Você é a igreja de Deus. Vocês são de Deus. Para de pensar que vocês não são de Deus, que vocês são do mundo, que vocês devem parar para experimentar coisas que não é de igreja, não é da igreja. Essas coisas são do mundo, irmão. E o mundo vai passar com as suas concupiscências. Só quem faz a vontade de Deus que vai permanecer para sempre. Você recebe isto, irmão? Hebreus 2:12.
Mais uma passagem, depois a gente vai louvar a Deus. Hebreus, olha o que eu estou fazendo com você, hein? Estou te alimentando. Hebreus 2:12, dizendo, o que está dizendo? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Bota lá no Salmo 22, irmã abençoada. Olha lá, Salmo 22. Vê se não é a mesma coisa. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores, aonde? A mesma coisa o apóstolo Paulo repetiu. Paulo repetiu lá em Hebreus, volte para Hebreus, irmã, 2:12, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, eu vou cantar louvores, aonde, irmão? Não é possível alguém entrar aqui, poxa, e ficar olhando o WhatsApp, ficar enviando mensagem no Message, ficar procurando quanto está o jogo, misericórdia. Não é possível alguém dizer que é um crente original, que quando entra aqui, a cabeça não está aqui, junto com o corpo. Você tem que estar aqui, totalmente aqui, irmão, oferecendo o que é devido ao Senhor. Você ama o Senhor? Pastor, o que é louvar? Louvando. Louvar é exaltando, é honrando, é elogiando, é engrandecendo, é bendizer, glorificar, honrar, elogiar, exaltar. Então quando você fala, a meus irmãos declararei, cantar-te-ei louvores no meio da... Abra a tua boca, sabe? Ah, mas pastor, o irmão que está do lado aqui não canta. Deixe ele, irmão, deixe ele não sabe o que ele está perdendo. Pastor, ele não ora, não canta, deixe para lá. Irmão, não te esqueça que existe duas igrejas nesta terra, a igreja de Jesus e a igreja que não é de Jesus. Não se preocupe com quem não é de Jesus. Jesus não se preocupa com quem não é dele. Ele falou, vai buscar as ovelhas perdidas. Então nós estamos aqui buscando ovelhas perdidas. Terminando, Hebreus 13, para você meditar nisto. Hebreus 13, 14, 15. 13, 14 e 15. Diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Olha o que ele está falando. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há novos céus, nova terra, está chegando. Por meio de quem? Não é por meio de Santo Antônio, de Maria, de Jorge, de Allan Kardec, de Buda, de Maomé. É por meio de quem? De Jesus. Pois ofereçamos a quem? A Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, por meio de Cristo é que nós oferecemos a Deus. Se não tem Cristo, não chega a Deus. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele falou, e ninguém vem, ou seja, ninguém vem por mim. Jesus falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, igreja do Deus vivo, daqui a 7 minutos, a gente vai cantar a Deus. A gente vai colocar o nosso coração, vamos
delatar o nosso coração, vamos expressar o que está dentro de nós. Nós não queremos fazer uma encenação de espiritualidade. Nós queremos demonstrar o amor e a gratidão que está dentro de nós. Tá bom? Então você, com amor e com gratidão, daqui a pouco você vai louvar a Deus, independente da situação que você esteja vivendo. Estava agora conversando com nossos irmãos lá na África, a irmã Catarina, o irmão Benjamin, e eu estava tomando um golinho de café, e eu estava perguntando para ele: tem café aí, irmão? Ele falou assim: pastor, aqui nós não temos nem açúcar, quanto mais café. Então, abençoado, mas a gente escuta eles dão gargalhada, sorri, põe para fora o coração grato, não porque tem coisas, mas porque são salvos. Gente, eu te digo, irmãos, pessoas que estão aqui no nosso meio, se passasse que esse povo lá passa, nunca mais poriam os pés num lugar desse. Nunca mais diria: eu amo a Jesus. Se passasse o que eles passam lá, porque lá é dureza, irmão. Eu falei: vocês verdadeiramente são cristãos. Vocês verdadeiramente, se chegar um momento de perseguição, ou nega Jesus ou morre, eu sei que vocês serão daqueles que vão morrer e não vão negar. Aqui no Brasil, você vai ver gente negando, negam até por causa de jogo, por causa de festa, por causa de trabalho, por causa de mulher, por causa de sexo, por causa de cerveja, por causa de namorada, por causa de noiva. Se nega por isso, imagine, ou morre ou nega. Tá? Entendeu, abençoados? Não é para falar para ela que não é para botar na rádio não, tá? Só botar para salvar a mensagem e deixar continuar na rádio, não mexer no computador, deixa lá do jeito que está, só salva a mensagem e deixa. Ela está ouvindo? Tomara que esteja, né? Amém? Assim disse a palavra de Deus, assim disse o Espírito de Deus, assim disse o Senhor. Isso. Então,